Meus irmãos, graça e paz a todos. Eu quero deixar aqui para você, nesse domingo, embora a gente não vai ter EBD presencial, mas eu quero deixar uma aula, uma mini aula, contendo um ensinamento. A gente vai ler aqui um texto que está em Lucas capítulo 12 e também uma pergunta para você no final, que aí depois na nossa aula presencial a gente trata dessa pergunta pessoalmente. O texto que eu quero ler para vocês é Lucas 12, 45, que diz assim: Mas supunham que esse servo diga a si mesmo: Meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. Esse aqui é o texto que eu quero trazer para vocês e como tema, que eu quero colocar nessa aula é o tempo até a vinda de Jesus vai revelar quem verdadeiramente nós somos. Esse é o tema. Jesus disse assim, no versículo 38: Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparado. Que o Senhor encontrar preparados, no plural. A ideia de Jesus é o seguinte: do versículo 35 até o 47 não, 48, Jesus vai tratar da sua vinda, nesse trecho do capítulo 12 de Lucas. Tá? E ele vai fazer meio que um paralelo ali dos discípulos como servos e do Senhor Jesus Cristo como um Senhor que concede a esses servos o poder de administrar os seus bens. E aí o seguinte, Jesus diz o seguinte, ele já faz meio que um resumo no início do que ele espera de cada um dos discípulos, de cada um de nós. Ele vai voltar, você sabe que Jesus ele prometeu lá em João capítulo 14 que ele vai nos levar para onde ele está, ele vai voltar, ele vai vir de novo. Atos capítulo 1 também fala a mesma coisa, e outros textos, Tessalonicenses, Coríntios 15, Apocalipse, enfim, outros textos falam da vinda de Jesus. Então, a esperança do cristão é esta vinda. A nossa esperança não é uma bênção temporária, tá? Ainda que isso faça parte da nossa vida, óbvio, eu preciso de bênção, e eu creio que você também precisa, mas a esperança maior do crente é o encontro com o seu Senhor, certo? A nossa maior esperança é essa. O mundo pode acabar, Jesus pode não nos dar todas as bênçãos que a gente quer e etc. Mas a nossa maior esperança não é nada disso. A nossa maior esperança é nós nos encontrarmos com Cristo, certo? Essa é a nossa maior expectativa. Então é isso que Jesus sempre trata. Pode ler Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13. Esse pedaço aqui de Lucas, capítulo 12, a intenção de Jesus é o seguinte: olha, vocês como servos, vocês vão administrar as minhas coisas. E obviamente, enquanto os servos estão administrando, eles são também abençoados, né? Eles vão desfrutar de coisas ali, etc. Mas a esperança daquele servo deveria ser o seu encontro com o Senhor, que vai vir numa hora que ele não está esperando. Porque Jesus vai dizer isso. Entenda, porém, isso. Se o dono da casa não soubesse, estou lendo o versículo 39, a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. Então, Jesus está fazendo essa comparação. Tá? Jesus está dizendo, eu sou o Senhor dessa história, vocês são os servos. Vocês precisam estar preparados, porque uma hora o Senhor vai vir, ou seja, uma hora eu vou vir, Jesus falando, uma hora eu vou vir e vou encontrar com vocês. Ponto. Mas aí vem o versículo 45, que é onde eu quero focar. Mas suponho que esse servo diga a si mesmo, meu senhor se demora a voltar. Então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. Esse mesmo servo que representa cada um de nós, ele representa, na verdade, muito bem a cada um de nós aqui nesse texto. Por quê? Todos nós começamos como o servo até o versículo 44.
onde ele era um bom administrador, onde ele fazia, trazendo aqui para o nosso dia a dia, era o cara que fazia a obra de Deus, ele era igual o discípulo de Jesus, estava ali, né, evangelizando, pregando, fazendo sinais no nome de Jesus, aquela coisa toda, ele estava caminhando, 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 fazendo a obra de Deus, até que ele chega num ponto na sua vida em que ele se depara com o versículo 45, que ele fala o seguinte: poxa, eu estou servindo a esse Senhor já há muito tempo. Olha, eu tenho tantos anos de igreja. Olha, eu tenho feito tanta coisa para Jesus. Olha, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Jesus falou que vai voltar e nada, meu irmão. Ah, eu tô cansado. Eu tô cansado, eu vou pro mundão, eu vou curtir minha vida. Eu vou pra balada mesmo, eu vou encher a cara. Igual esse cara aqui, ó, esse servo aqui. Ele era o servo top. O Senhor colocou tudo nas mãos dele. Ó, tá aí, ó, administra tudo seu, seja abençoado, só aguarda a minha vinda. Tem que ficar preparado, ligado, atento, se santificando, orando, buscando, estudando a palavra de Deus. Só fica aguardando e vai fazendo o que tem que fazer. E ele chega no 45 e ele se cansa de esperar. Existe uma coisa interessante na física, eu não sou especialista no assunto, mas como eu já ouvi muitas pessoas, como o Adalto Lourenço e outros, falando sobre isso, o Marcos Eberlin, que agora está em alta aí no YouTube, a segunda lei da termodinâmica é a lei da entropia. É a lei em que se você pega qualquer objeto, pegar aqui um objeto aqui, qualquer objeto que você pega, se você deixar ele parado no tempo, em cima, sei lá, de alguma coisa, deixar ele paradinho, se você for naquele mesmo lugar onde está esse objeto, daqui a 10 anos, esse objeto ele vai ter caminhado para a destruição, caminhado para o caos. Porque tudo que existe no mundo, ao passar do tempo, ele caminha para revelar aquilo que ele é. Ele caminha para ser destruído. Não tem nada no universo que não caminhe para o caos. Tá? Então essa lei da física ela é interessante. Tudo que você deixa no tempo, tudo que você deixa parado ali, você não precisa mexer, não precisa quebrar, não precisa fazer nada. Ele vai automaticamente caminhar para o caos. Ele vai automaticamente caminhar para a destruição e nunca para ser algo melhor. Então Jesus vai tratar exatamente do problema do tempo na vida de nós que somos seus servos. Porque com o passar do tempo, nós nos esquecemos que a nossa maior alegria é nos encontrarmos com Cristo. Os discípulos de Jesus passaram por um momento que até a gente fala muito sobre isso. Eles são levados por Jesus para poder pregar em alguns lugares. Jesus dá a ordem a eles e diz: ó, em meu nome vocês farão isso, aquilo, etc. Eles vão, pregam, em nome de Jesus eles curam, o demônio sai, aquela coisa toda. Depois eles voltam. Quando eles voltam radiante, meu irmão. E eu também voltaria radiante. Eu não fujo à regra, não. E eles falam: Senhor, olha, aconteceu coisas maravilhosas, em teu nome os demônios saíram, aquela coisa toda. E Jesus vai dizer assim: olha, se alegre não porque os demônios vos submetem, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito nos céus. O foco de Jesus sempre foi, né? E Paulo depois vai ter esse foco também. O foco de Jesus sempre foi o seu encontro com os seus servos. É esse encontro que nós estamos esperando. É esse encontro que é a nossa esperança, que com o passar do tempo nós nos esquecemos. Com o passar do tempo entra no nosso coração o versículo 45, meu Senhor está demorando. Lembra lá de Êxodo 32, quando Moisés demorou? O que o povo fez? Ah, Moisés não vai vir, Moisés está demorando muito. Vamos produzir um bezerro. E ele vai nos conduzir. E ele vai fazer a gente caminhar para onde tem que caminhar. E aquela decisão deles é igual ao versículo 45. Lá eles decidiram fazer um bezerro de ouro, que também é pecado. Aqui no versículo 45, o servo que Jesus estava ali, né, elogiando, aquela coisa toda, agora ele resolveu pecar. Ele resolveu bater em todo mundo, ele resolveu se embriagar, resolveu viver a sua vida comendo e bebendo, se esquecendo que
que o seu Senhor um dia voltaria. Quem sabe você que está ouvindo essa aula, está assistindo, você também não deixou no seu coração entrar esse esquecimento. Talvez já esfriou no seu coração que Jesus ele está voltando e ele vai se encontrar contigo. É interessante, eu estava falando com a minha esposa e as minhas filhas sobre o quando, né? Eu já até preguei isso aqui. Foi com jovens, se não me falha a memória, acho que foi com jovens. O quando de Jesus é muito interessante em Mateus 6. Jesus diz assim, quando vocês orarem. Isso mexe muito comigo. Porque quando Jesus diz quando vocês orarem, Jesus está esperando a nossa oração, o nosso jejum e as nossas obras. Ele está lá quando vocês orarem, quando vocês jejuarem, quando vocês derem esmola. Então Jesus ele não está dizendo se você tiver a fim de fazer, se você tiver a fim de orar, se você tiver a fim. Jesus está esperando a nossa oração, Jesus está esperando o nosso encontro com Ele todo dia em oração. Assim como Ele está esperando o encontro conosco nesse grande dia aqui. Então, que nós vivemos aqui no quando de Jesus, lá em Mateus 6, em nossas orações, é só um fragmentozinho do quando, aqui no capítulo 12, quando nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor. Esse é o auge da nossa vida, o nosso encontro com Cristo. Isso não pode, irmão, isso não pode sair do nosso coração. Davi, ele vai fazer a mesma coisa, ele era rei, já tinha ganhado tantas lutas, batalhas, igual você. Você já lutou tanta coisa, já venceu tantas guerras, mas às vezes caímos no problema de Davi. Quando ele fica no palácio, ele peca, você conhece a história, e ele vai escrever o Salmo 51, quando ele vai pedir, Senhor, torna-me a dar alegria da tua salvação. Não tira de mim o teu espírito, nem me lances para longe da sua presença. Por quê? Porque isso acontece, irmãos, às vezes, com você que está assistindo, isso acontece principalmente com os cristãos, com os servos, a quem Deus o coloca como um administrador, o chama para ser o seu servo, né? Dá a ele talvez algum chamado, ministério, não importa. O importante é você entender que você não é uma pessoa diferente dos discípulos e dessas pessoas que passaram por isso aqui no Antigo e no Novo Testamento. O tempo faz às vezes a gente esquecer que a nossa maior bênção, a nossa maior vitória, a nossa maior recompensa é o nosso encontro com Jesus. Quando nós nos esquecemos disso, você pode anotar, as pessoas vão acabar caindo em pecado, vão acabar esfriando. Porque o que vai alimentando a nossa vida, o que vai alimentando a nossa esperança ao longo de cada ano, é saber que aquele pode ser o ano em que vamos encontrar com Cristo. E às vezes o ano acaba e você, não foi esse ano, mas tudo bem. Jesus não disse qual seria. Então 2024 vai ser mais um ano que você vai continuar aguardando. Se ele não vier em 2024, não tem problema. Nós não podemos nos cansar de esperar por Cristo. Ele é o nosso noivo. Nós somos a sua noiva. Lembra das parábolas das virgens, Mateus capítulo 25? Né? Estamos aguardando ansiosamente pelo noivo, com as nossas lamparinas com azeite e ainda azeite reserva. Porque nós cremos na sua vinda, nós não desistimos. Ainda que chegue a noite, ainda que chegue a madrugada, pode ser o momento da vida do Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos. Então o meu convite para você, através dessa mini aula, é trazer você de volta para isso. Você não pode, você tem que todo dia, todo ano, Deus, estou aqui aguardando a sua vinda. Lembra lá de Atos 2, gente? Foi o de repente de Deus na nossa vida, ele é maravilhoso.
Jesus disse: fique em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus Cristo como os discípulos ficaram aguardando. Nem tudo Deus vai dar prazo para a gente. Jesus só disse: fica lá, até que. Esse até que é difícil, irmãos, porque vai cansando, né? Vai às vezes minando a nossa esperança, a nossa expectativa, mas é por isso que nós estamos aqui, ministrando nessa madrugada. São 5h19 da manhã, né? Deixando essa aula pronta para você não esquecer disso, porque se você esquecer, você vai cair nesse problema de Jesus. Vai chegar um momento em que as coisas do mundo vão ser mais atrativas na sua vida do que a vida de Jesus. E talvez essas coisas vão te levar a uma vida simples, uma vida comum, uma vida sem esperança. Porque ele estava comendo e bebendo. Comer e beber todo mundo faz. Quando nós nos esquecemos da vinda de Jesus, deixamos esse evento maravilhoso de lado, que é o evento principal, nossa vida se torna simples demais. Se torna uma vida sem graça, uma vida comum. Vai dizer que ele, né, começou a praticar violência, batendo nos servos, nas servas. Quantas pessoas, esquecendo da vinda de Jesus, não começam a também sufocar, maltratar os seus próprios irmãos, esquecendo que o Senhor virá e vai ver tudo aquilo que nós fizemos, as pessoas que nós maltratamos e matamos espiritualmente. E vai dizer que ele também foi se embriagar. Olha o estado de alguém que esquece da vida do Senhor Jesus Cristo. Olha como que isso é importante. Olha quantos estágios, quantas coisas você pode aprender daqui. Quantas pessoas não estão se embriagando, seja bebida alcoólica, seja droga, seja balada, seja prazeres carnais. Olha quanta coisa as pessoas não estão se embriagando, fazendo, porque o seu prazer não é mais a vinda do seu Senhor, mas agora são as coisas da terra que dão prazeres temporários. Estão trocando o prazer eterno de estar com Cristo por prazeres temporários na terra. Como isso é triste na vida de um cristão que esquece da vida do seu Senhor Jesus. E, por fim, eu quero encerrar com os versículos posteriores. Vou fazer aqui um resumo rápido. O versículo 46 vai dizer que aquele servo, que outrora era um bom servo, agora ele vai ser contado, vai ser lhe dado um lugar com os infiéis, diz o versículo 46. Olha o estado da pessoa que esquece da vida do Senhor Jesus, que esquece que ele vai prestar conta, que esquece que ele vai se encontrar, tem que andar em santidade, tem que andar debaixo da doutrina de Deus. Olha como que o estado dessa pessoa vai se deteriorando com a lei da entropia, a segunda lei da termodinâmica dentro da física. Ele vai caminhando, o tempo vai mostrando quem verdadeiramente ele é. Então, não fique pensando assim: poxa, pastor, Jesus está demorando para vir, Jesus está demorando para voltar. Não está não, irmãos. Ele vai voltar no tempo certo, mas até lá muita gente que parecia ser um servo fiel, dentro do coração dele, ele vai começar a botar para fora que na verdade ele não quer esperar Jesus é nada, irmão. Ele quer curtir mesmo a vida e ficar nesse mundão. Mas o Senhor disse aqui, ó, se as pessoas que fizerem isso, aquele servo que era top, que era muito bom, que o Senhor confiou a ele algumas coisas ali, os seus bens, agora ele vai ter um lugar junto com os infiéis. Olha o estado da pessoa. O servo que era bom, agora virou um servo infiel. Né? Como que é triste isso. Por isso você não pode esquecer. Avisa para sua família: ó, não podemos esquecer da vida de Jesus. Traga esse ensinamento para ela. E ele vai dizer depois também: aquele que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Então o servo, você que é servo de Deus, você que é serva de Deus, você sabe qual é a vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus.
Você pode não querer fazer, você pode talvez não querer executar, você pode estar cansado, desanimado, desanimada, triste, mas você sabe qual é a vontade de Deus. E o meu desejo aqui, através dessa aula, é que Deus venha te levantar, venha te despertar, porque Ele ainda conta com a gente. Ele ainda não veio, então Ele ainda conta com a gente. Nós precisamos continuar no estado de um bom servo de Deus preparado para a vinda de Jesus, porque Ele disse aqui no versículo 38, mesmo que Ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. E eu sei que você é um servo preparado, uma serva preparada. Não deixe o seu coração esfriar. Como disse Paulo Tessalonicense, não apague o espírito. Não deixe o seu coração esfriar, não perca a esperança na vinda de Jesus, porque Ele vai voltar para vir com fogo, com destruição, como eu disse aqui no versículo 49 em diante. Ele vai vir com juízo, Ele vai destruir a terra, mas Ele vai levar a igreja para Ele. Lá em João 14 Ele disse isso. Eu virei e vos levarei para onde eu estou. Ele vai tirar a igreja daqui, irmão. Isso aqui tudo vai ser destruído, vai acabar. Pedro falou isso. Tudo vai acabar em fogo. E eu não quero ficar aqui não, irmão. Eu quero ser um servo, né? Eu espero ser encontrado por Jesus como um servo fiel, que está preparado e que está realizando. Ó. Eu conheço, você conhece a vontade de seu Senhor. Temos que preparar aquilo que Ele quer. Temos que fazer a sua vontade. Eu quero deixar uma pergunta para você. Você me responder na próxima aula. Vai ser no outro domingo. Estou lendo esse livro aqui, ó, muito bom. Esperança Abençoada. Deixa eu botar aqui o nome do autor. Da editora Shed. Estou no finalzinho, ó. Tá só esse pouquinho aqui. Eu ia ler tudo hoje, mas o cansaço falou mais alto. Já tinha lido mais nem sei quantas páginas. Tudo para terminar, porque ele é muito bom. Mas eu quero deixar uma pergunta para vocês me responderem. Perguntinha simples, mas só para você ficar motivado aí. Também está relacionado a Cristo, a ressurreição, aquela coisa toda. A pergunta é a seguinte: Jesus, ele ressuscitou com o mesmo corpo ou ele ressuscitou com outro corpo? Tá? Então nem vou repetir porque você está no videozinho aí, você pode voltar se você tiver dúvida, senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu queria 20 minutos, já está em 23. Então essa é a pergunta. Tá? Então eu quero finalizar dizendo mais uma vez para você, não perca as suas esperanças na vinda de Jesus. Porque o nosso Senhor, Ele está voltando, Ele vai voltar. Não importa o dia, não importa o horário. O que importa é uma única coisa que Jesus disse: estarmos preparados, prontos para esse momento. É esse que é o tchan do negócio. Se a gente deixar nosso coração falar mais alto, as coisas do mundo falarem mais alto, isso vai tomar o lugar da nossa esperança, da vinda de Jesus, do nosso encontro com Ele. Porque nesse mundo, irmãos, tudo que você botar esperança é a lei da entropia, vai ser destruído. A ferrugem, lembra que Jesus falou? A ferrugem vai corroer, a traça vai comer, tudo caminha para a destruição. A única coisa que é eterna é aquilo que Jesus nos dá no céu. Então não perca a sua esperança, não desista do seu ministério, do seu chamado, porque o nosso Senhor virá e nós vamos ter que prestar conta para Ele. Então, não desista da sua família, continua buscando por ela, continua orando, comunica a ela sobre a vinda do Senhor Jesus, fala para ela, mesmo que você ache que ela não vai entender, que ela não vai ligar, que ela não vai se importar, fale. Para que o Espírito, olha o que Paulo disse, um semeia, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Espírito. Nós não convencemos ninguém a nada, não temos esse poder, mas o Espírito Santo tem. Então planta no coração, rega no coração da sua família, dos seus filhos, que Jesus vai vir. E deixa que o Espírito Santo faça no coração dessas pessoas e também no seu
o trabalho que só Ele pode fazer. Né? Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Então essa é a aula que eu queria deixar para vocês. Espero que contribua e ajude você e a sua família a permanecer ainda mais na esperança, na expectativa da vinda de Jesus. Tá bom? Deus abençoe, graça e paz, um domingo de bênção e de vitória. Fiquem na paz, meus amados irmãos. Deus abençoe.